Olá, eu sou a Maria Helena e falo através desse canal do Centro Espírita JJ Rodrigues da cidade de Campo Limpo Paulista. É para mim um motivo de grande alegria estar aqui novamente debatendo, conversando sobre temas do cotidiano da nossa vida à luz da doutrina espírita. Eu gostaria de convidar a você que está assistindo neste momento que faça uma pausa, antes de conversarmos sobre o tema de hoje, que você faça uma pausa, que você procure, se for possível, fechar os olhos, buscar uma conexão com a espiritualidade de luz, com Jesus, que é o nosso mestre maior. Procure visualizar Jesus à moda nazarena, de túnica branca, cabelos aos ombros, com aquele olhar iluminado. Vamos assim visualizando e assim vamos nos aproximando de Jesus, sentindo todo o calor e energia que emana do seu coração, nos aproximando com suas mãos estendidas para nós. Jesus sorri e nos recebe com todo o amor. Então vamos entregar a Jesus todo e qualquer motivo que nos aflige neste momento. Assim que a gente passar as mãos do Mestre, vamos confiar e sentir um alívio muito grande. E vamos agradecer a Jesus por estar sempre do nosso lado e levando e conduzindo todos os nossos anseios a Deus, nosso Pai maior. Gratidão por essa oportunidade. E vamos ao tema de hoje. Bom, amigos, sabendo que sou espírita, muitas pessoas me procuram e perguntam coisas, é normal, mas sempre um tema recorrente, que é a obsessão. Me procuram muito e perguntam como identificar, quais são os tipos de obsessão, será que está mesmo, se é obsessão, se é uma doença, como identificar e como tratar, como evitar, um monte de coisa que perguntam. E assim, obviamente que nesse curto tempo não será possível abordar todas essas questões de forma mais ampla, mas vou procurar falar de um tipo mais comum e também como nós podemos evitar e procurar, e se tiver, tratar esse mal que é a obsessão, que realmente é bem ruim, bem desagradável e prejudica muito o nosso processo evolutivo, a nossa vida, né? Então, assim, primeiramente, né, o que é obsessão? Obsessão, ela ocorre quando um espírito que já desencarnou, ele exerce um domínio sobre aquele espírito que está encarnado. Quando esse domínio ele fica constante, é considerado uma obsessão. E para a doutrina espírita, existe 3 tipos de obsessão. É classificado então como obsessão simples, que é aquela onde existe uma afinidade entre o espírito encarnado e o desencarnado. A mente se afina, eles se unem num propósito único. Isso é obsessão simples. Existe a fascinação, que é quando o espírito encarnado ele perde um pouco a noção de realidade, ele vai agir mais pelo que o outro comanda. Então ele vive num mundo de ilusões, ele ainda preserva a sua vontade, mas ele deixa de ter a percepção, sabe? O discernimento. Então vive muito mais no mundo de ilusão. E existe um outro tipo que é a subjugação. O indivíduo encarnado, ele cede a sua vontade para o espírito. Então, o espírito passa a comandar seus atos, seus pensamentos. É uma coisa muito ruim, né? Muito difícil e é bem complicado. Eu vou falar com vocês hoje de um tipo de obsessão que é a mais comum, que é a obsessão simples.
porque é muito do dia a dia e ela ocorre por afinidade, ou seja, ela é mais fácil de nós agirmos de maneira profilática, que é tomando cuidado para que isso não aconteça, né? É como se nós evitássemos uma doença, nós tivéssemos em nossas mãos uma maneira de evitar. Então, eu já falei que a obsessão simples, ela ocorre por afinidade. Eu vou dar um exemplo de um espírito que desencarna e ele tem um vício. O vício de um cigarro, ou vício no álcool, ou num entorpecente, numa droga. Quando desencarna, esse espírito, ele não vai deixar de ter esse vício. Ele continua. Muitas vezes a gente fala, morreu, não vira santo porque morreu. Realmente não vira santo porque morreu. Nós carregamos a nossa única bagagem, que nós levamos para o outro lado, é o que nós plantamos, né? Nós vamos levar o que nós construímos ao longo da nossa vida. Então, se nós temos problemas, nós temos dificuldades no campo moral, ou se nós temos vícios, nós vamos, infelizmente, carregar com a gente essa bagagem pesada. Chegando do outro lado, tendo esse vício, não buscando o tratamento adequado, não buscando o auxílio da espiritualidade, que está sempre disposta a auxiliar aqueles que procuram. Não fazendo isso, esse espírito inferior, esse espírito vai ficar aqui no planeta Terra, que é onde vai encontrar espíritos afins, com a mesma afinidade, com o mesmo vício. Por quê? O espírito desencarnado, ele pode se locomover, ele pode ir a muitos lugares, né? Mas ele não pode satisfazer o seu vício, porque ele pode pensar no vício, ele pode pensar que está ingerindo álcool, mas ele não vai satisfazer a sensação. Ele não vai sentir satisfeito o seu desejo. Então ele precisa do quê? Ele precisa da energia vital. Ele precisa da energia que está apenas naqueles que habitam o corpo físico. Por isso, ele vai buscar a afinidade dele com o outro espírito encarnado. O que vai acontecer? Ele vai buscar isso onde? Até na minha pesquisa, né, tem uma pessoa que dá um exemplo interessante. Ele não vai procurar um espírito afim numa creche, não é? Ele vai procurar onde? Num bar, um boteco, né? Ou no lugar onde tem uso de drogas, enfim. Não estou dizendo aqui que toda vez que formos a um bar, né, com amigos, nós vamos sair de lá com o espírito obsessor, ok? O que eu estou dizendo é que o espírito que deseja procurar um obsessor, porque esse espírito que quer satisfazer o seu vício, ele é como um parasita. Ele não é capaz de produzir seu próprio alimento, ele precisa de um hospedeiro para fazer isso por ele. Então ele vai buscar. Indo a esse local, ele vai buscar uma sintonia. Sintonia, gente, no campo espiritual, é como aqui umas ondas, é como ondas de rádio. Já até dei esse exemplo. As ondas de um rádio, ela está aqui onde eu estou, onde você está. Mas eu não vejo, mas existe. E você só vai conectar aquela rádio quando você sintonizar o número lá certinho, não é? Então, a mesma coisa acontece com essa afinidade, com essa sintonia com o espírito inferior. Ele vai chegar até você. Se não houver sintonia, se vocês não estiverem no mesmo padrão, isso não vai acontecer. Então, não é tão simples assim. Então, o que vai acontecer? A hora que ele buscar e encontrar um espírito afim, na mesma sintonia, com o mesmo propósito, ali ele vai ficar realmente como um parasita e o espírito encarnado como o seu hospedeiro. E aí é onde ocorre uns exageros até. A pessoa ela bebe socialmente,
ou ela fuma um pouco cigarro e de repente ela passa a fumar muito mais, a ingerir muito mais. Porque você fuma um cigarro para você e outro para o espírito obsessor. E assim, você faz tudo em dobro, para você e para ele. Só que o prejuízo, o dano é só para você. Só o seu corpo vai sofrer as consequências, não é? E isso é muito ruim. E ela vai por afinidade. Muitas vezes a pessoa que tem um vício, a família busca ajuda, amigos, essa pessoa pode se internar e desintoxicar o seu corpo através de privação, de medicação, de trabalho laboral e tudo mais. Ela consegue, ela fica sem utilizar aquela droga. E o que acontece muitas vezes que ela fraqueja? É porque o obsessor, como eu disse, não é fácil achar um encarnado com a sintonia necessária para que isso aconteça. É mais fácil ele levar um viciado a se viciar novamente do que ele achar um novo obsessor. Então é muito complicado. Paralelo ao tratamento médico, psiquiátrico, de terapia, terapêutico, é necessário um tratamento espiritual, para que o espírito que está obsediando também é um espírito inferior que precisa de ajuda. Então, no momento em que se faz um tratamento para uma obsessão, trata-se o encarnado e também o desencarnado, porque ele também precisa de ajuda. Ambos sofrem de um mesmo problema, que precisa ser cuidado. Então, o mais importante que a gente deixa aqui hoje nessa nossa conversa é que a profilaxia é a vigilância constante, é o nosso padrão moral, manter o nosso campo vibratório em alta. É óbvio que a gente vai fraquejar, vai ter momentos em que nosso pensamento vai ficar deletério, a gente vai emanar coisas ruins aí até para o universo, porque a gente é humano e é falível. Nós não somos perfeitos, senão não estaríamos aqui. Acontece que se nós cuidarmos para que a gente mantenha um padrão vibratório na maior parte do tempo, boa e elevada, mesmo quando a gente caia, que a gente se desça, nesse padrão vibratório, rapidamente a gente volta para o campo de um padrão bom. E isso impede muitas vezes que essa energia não sintonize com espíritos inferiores, porque o padrão vibratório deles é raso, é mais lá embaixo. Então, mesmo que a gente desça, entre em sintonia, nosso padrão volta à normalidade rapidamente quando a gente cuida disso, quando a gente se preocupa com isso, quando a gente procura orar, quando a gente procura estar sempre vibrando boas energias, fazendo bem, a gente vai mantendo o nosso padrão em equilíbrio, na maioria das vezes, num patamar um pouquinho mais elevado. Não é assim? Então, eu gostaria de deixar essa mensagem para vocês, que a gente cuide do nosso corpo físico com a nossa imunidade bem, com boa alimentação, com atividade física, e a nossa mente também precisa ser cuidada, que a gente não tenha um alto índice de estresse que nos leve à produção de hormônios que prejudicam a nossa imunidade, e que nós também, como eu acabei de falar, que a gente possa cuidar do nosso espírito, nosso espiritual também esteja elevado, equilibrado. Então, para que nossa vida e o nosso progresso continue evoluindo, nós precisamos ter um corpo, mente e espírito equilibrado. Então, cuidemos desses três para que a vida seja realmente saudável. E é assim que eu termino hoje, desejando vida longa e saudável a todos. E muito obrigada pela paciência, espero ter contribuído de alguma forma. Um grande abraço a todos.